Minha véia voltou, depois de 6 meses quase, no Brasil. Enfim, ela voltou para Portugal, acabou o verão e as férias dela lá no Brasil e agora ela chegou. E não foi fácil trazer para cá, né? Desde março nós estávamos tentando, mas enfim, segunda-feira agora ela chegou depois de mais de um dia de viagem, né? É. É, mais de um dia de viagem. E aí, minha véia, como é que foram as tuas férias? As minhas férias foram ótimas. Eu passei o Natal e Ano Novo em ingleses, em Florianópolis, com o meu filho mais velho mora lá, e aí a Georgia foi, e o meu outro filho também foram As nossas férias do todas. Brasil foi lá na casa do meu irmão. E depois eu fui em fevereiro passar meu aniversário novamente com eles. E depois eu fui dia 14 de março. Além disso, eu fui para Porto de Galinha. Fiquei uma semana lá. Só coisa ruim. Essa coisa ruim. Deu pra matar a saudade dos filhos, dos De, netos, dos amigos, das comidas, tudo, né? todo. E assim, a mãe ia voltar no dia 23 de março, ou 26 de março, 26, 26 de março. 26 de março aqui para Portugal, mas estourou coronavírus, né, no início de março. E tu entrou em quarentena quando? Eu fui dia 14, eu fui para Florianópolis de volta, e aí a partir do dia 16 a gente ficou sem sair de casa, né? Já tinha começado a quarentena lá, e depois eu voltei para Porto Alegre dia 23, e aí eu fiquei em casa. É que a mãe, ela tem uma questão que ela é triplamente grupo de risco. Então a gente fez uma combinação que ela ia ficar em casa o máximo de tempo. Tanto que quando ela voltou para Porto Alegre, a gente teve que. E foi bem na época que aqui tava super, Sim, super, super sim, sim. forte, que ninguém saía de casa mesmo, né? Tava bem complicado. Eu me lembro que a gente combinou e a mãe foi para Porto Alegre no apartamento dela e o meu irmão foi pro supermercado fazer o supermercado É. e o meu sogro que faz comida para fora fez todas as comidas por 15 dias, né? Pra ela não sair mesmo. E o voo foi replanejando, 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 Foi. até que a gente conseguiu colocar ela num voo para Portugal. E daí vamos explicar algumas coisas, porque lá no Instagram já deu muitas perguntas. Esse voo, eu acho que era só de residente na Europa, né? Isso. E foi um voo tranquilo. Quando eu saí de Porto Alegre, me pediram o cartão de residência, porque eu não podia sair de lá sem ter alguma coisa Algum fixa, documento né? Um aqui. documento aqui. E depois eu fui a São Paulo, fiquei em Campinas, fiquei em Campinas, eu fiquei 8 horas lá, 8 horas e pouco lá. E, e lá o aeroporto não tinha muita gente, assim, tinha poucos voos chegando e, e muito pouco voo, tinha um ou dois voos só internacional, né? O resto não tinha voo. Então, E te pediram o cartão para te entrar no avião também, né? para que entrasse no avião, na hora que tu entra no avião, Estavam pedindo. me pediram o cartão, É a autorização de né? residência ou Autorização de passaporte. residência. E aqui, quando eu cheguei, também me pediram a autorização de residência, Isso. né? É que você tem que entender que assim, desde março não estão, né, o espaço aéreo europeu está com restrições, então os únicos voos que chegam, pelo menos aqui em Portugal, são os voos dos países de língua portuguesa, né? E do Brasil é só São Paulo e Rio. E para entrar aqui, ou tu é morador, tem autorização de residência já, ou é um cidadão europeu. Então são os únicos dois É, casos, não adianta vir como turista, porque não entra e não é o momento também de fazer turismo, né? E, e a questão da mãe é o seguinte, o voo foi cancelado, daí primeiro foi colocado para o dia 8 de maio de maio e e depois depois 2 de julho. 2 de julho. Daí cancelaram no início, no metade de abril, né? Cancelaram o voo de maio dela e colocaram para 2 de julho.
E o que que eu fiz? Porque o meu maior medo era a mãe ficar no Brasil durante essa época, porque a gente sabia que agora ia dar a grande explosão de casos, E né? lá onde a gente mora tem é frio, né? Muito Agora frio. essa época Agora já começa a começou a esfriar. esfriar. Então, ela precisava vir o quanto antes para cá. O que que eu fiz? Eu fui pro Facebook do Consulado do Brasil, porque eles estão fazendo o repatriamento de brasileiros que estão aqui em Portugal. Então, eles têm um calendário de voos e quais são as companhias aéreas que estão operando. Quase todos os voos são da Azul, que é a companhia que a mãe foi para o Brasil e que estava replanejando os voos dela. E eu olhei todas as datas que teriam voos de repatriamento, Lisboa, Brasil, e consegui alterar o voo dela exatamente para um dia anterior, porque se tem um avião que vai de Portugal para o Brasil, quer dizer que teve um avião que chegou em Portugal. Então foi isso que a gente fez, a gente conseguiu então colocar a mãe nesse voo, que é um voo que veio quase vazio, né? Quase. Tinha uma pessoa por fileira, É. pode-se dizer, a não ser aquelas famílias, né? Muita criança pequenininha, Muita família que muita, voltando, né? mas no máximo era Um por fileira. um por fileira, Porque 3 pessoas só. é o pessoal que está voltando, é o repatriamento das pessoas que ficaram presas no Brasil, mas que moram aqui, né? Então a gente conseguiu colocar a mãe nesse voo da Azul e foi um voo de mais de 24 horas, né? Eu saí de Porto Alegre às 6 horas da manhã de domingo e cheguei aqui 8 horas, 8 e pouco, pousou o avião aqui. E eu fui buscar a mãe no aeroporto na segunda-feira e, assim, foi um pouco chocante, porque eu tinha ido no aeroporto em fevereiro, quando veio um amigo nosso, e naquela época tinha muita gente de máscara, eu até achei engraçado, porque lógico que fevereiro eram voos que chegavam da Ásia, dava pra ver que eram asiáticos, e eles de máscara. Em março veio um amigo nosso, que ficou aqui em casa 2 meses, foi embora ontem, e quando a gente foi, já tava um pouco naquele clima de que a coisa tava séria, muita gente de máscara, mas tinha muita gente no aeroporto. E agora, quando eu fui buscar a mãe, não tinha ninguém. O teu voo foi o único voo que Foi o único voo, a gente não pôde entrar no aeroporto, então eu estacionei o carro no estacionamento do aeroporto e logo na saída do estacionamento, quem conhece o aeroporto de Lisboa sabe o que eu tô falando, em vez de ter aquelas entradas das portas, tinham algumas barreiras assim, e só tinha uma porta aberta, com um guarda, e não podia entrar no aeroporto, tinha que aguardar lá fora. Eu fiquei uns 15 minutos te esperando, foi muito rápido a parte de pegar mala, fazer alfândega, né? Sim, não tinha, foi só aquele voo, então ninguém. Tinha aquelas pessoas que eram cidadãos europeus que passavam por outra, direto, né? Por outra alfândega e eu acho que tinha umas 40 pessoas ali. Foi muito rápido e daí a mãe já saiu do aeroporto ali pelaquela única porta, todo mundo de máscara, né? A gente de máscara, de luva e já viemos embora. Me diz uma coisa, teve alguma orientação no Brasil quanto ao uso de máscara? Não, porque que no Brasil eles estão, a maior parte dos locais, eles estão exigindo o uso de máscara, né? No aeroporto tu teve que usar, né? Sim, quando eu entrei no aeroporto eu já entrei de máscara, todas as pessoas que estavam na fila da Azul estavam de máscara, né? Sim. E no aeroporto de Campinas também todas as pessoas estavam de máscara, mas não houve exigência, assim, ninguém... Foi um consenso. Foi em consenso. E o avião também, tanto o pessoal de máscara... Teve a única pessoa que estava sem máscara, ele ficou do meu lado. Ele entrou eu estava no corredor e ele entrou na janela. Na janela.
E aí saiu uma moça que estava na outra fileira e ela disse, a senhora pode sentar. E eu falei com a comissária e sentei do outro lado, né? Mas depois ele colocou uma máscara, não sei. Provavelmente a comissária tenha dado uma E máscara. aí ele colocou a máscara, né? Aqui no aeroporto, máscara, né? Todo mundo tava de máscara, mínimo contato. Teve alguma orientação sobre procedimentos aqui em Portugal que tu recebeu? Não recebi nada. A mãe, ela vai ficar os próximos 14 dias em confinamento, mais 10 dias. Mais 10 dias em confinamento total aqui. É uma orientação que tem desde o início, né? Desde o início do estado de emergência. Eu acho válido, né? Porque a mãe veio de um país que está num pico. Então, ela vai fazer uma quarentena voluntária durante esses 14 dias e depois sair o mínimo possível, né? Porque não é vida normal, não sabemos quando, não sabemos quando vai ter uma vida mais normal. Não tem nada para ser feito, né? Então... Sim. E tá aliviada de vir para Portugal ou o quê? Eu tô, porque assim, ó... Uma que eu tava com muita saudade, né? E eu não queria pegar o inverno lá, porque eu sempre, em mudança de estação, eu tenho rinite, né? Bem forte, assim. E às vezes tem uns resfriado, né? Então eu não queria ficar lá. É complicado. Porque eu saí no domingo e segunda-feira baixou a temperatura muito forte lá, né? É que agora começa. Então, né? Agora começa o frio, apesar do meu estado lá ser o menor índice do Brasil, né? E tem um governador que está exigindo muitas coisas. A quarentena né? lá está bem forte. Mas, mesmo assim, eu não queria ficar lá, né? E até porque aqui é casa, né? Dá pra gente sair e lá a única coisa que... Eu moro num condomínio, o meu apartamento é num condomínio que era uma preservação ambiental, então eu só enxergava árvore, né? Bom, é isso. Não, e a quantidade de gente que mora no teu condomínio é a mesma quantidade de gente que mora na nossa aldeia. E aqui tu pode sair aqui pro pátio, pode dar tua caminhada aqui na frente, caminhada, né? Exato. Porque não tem ninguém, não passa um avival aqui. Então é mais tranquilo, então, né? A gente também fica mais tranquilo de saber que ela tá aqui, que não vai pegar o inverno e tudo. Então, algumas informações assim que quando a mãe chegou e eu mostrei no Instagram, muita gente me perguntou, então tenho certeza que vão perguntar aqui de novo. Até o momento, o espaço aéreo europeu só chega voos de exceção, né? Então, repatriamento de europeus ou pessoas que tenham autorização de moradia aqui. Inclusive, muita gente, muito europeu está vindo por Portugal para ir para os outros países, né? Como Espanha e Itália. A Espanha veio no meu voo, veio um bom número de gente, né? Porque é a maneira tá mais tranquilo de entrar. Exato. Por Portugal. Mas não vem turista, não entra turista. E quem tá com visto para vir ou outras coisas do gênero, recomendo que mande um e-mail para o CEF explicando o caso, perguntando como é que está a questão de entrada. Isso é válido até o dia 15 de maio, mas tem indícios que vai ser externado por mais algumas semanas, não sabemos quanto tempo. Inclusive, a União Europeia recomenda que seus cidadãos não saiam da União Europeia até o final de 2020. Para não ter problemas de volta. Não tá tendo voos normais, tá? Então, assim, o voo que a mãe chegou foi o único voo que chegou naquele horário. Os taxistas estavam ali, até estavam comentando sobre isso, que não estão chegando voos. Então, não estão
chegando voos, não tem rotas normais, inclusive depois que se abrir, não vão ter a quantidade de voos de antes, a gente já sabe. Solicitam documento de autorização de residência ou passaporte lá no Brasil e na entrada aqui. Então, aguardem. Eu sei que muita gente está tentando sair do Brasil quanto antes, mas esperem. Quem não é residente aqui ou quem não é cidadão europeu pode ter problemas. Então, esperem até que as regras estejam bem claras, né? E eu acho que é isso. Aliviados todos que está aqui, Todo né? mundo todo mundo é bom esperar mesmo. E a mãe... E se certificar das coisas, né? Porque é muito ruim tu chegar no aeroporto e não poder embarcar. Não poder embarcar. E eu recebi alguns relatos de pessoas que não conseguiram embarcar desde março. Inclusive, há uma semana atrás, mais ou menos, final de abril, uma inscrita me falou que ela chegou no aeroporto, ela com os 3 filhos e o marido, e não conseguiu embarcar para cá porque ela não era moradora. Então, e ela estava vindo com visto. Então, a gente não sabe muito como é que vai ficar nesses próximos dias. Aguardem. Hoje é dia o quê? 7? Hoje é 7. 7 de maio, então a restrição oficial vai até o dia 15, mas a gente não sabe se vai continuar, né? Mas é isso. Quis trazer então a minha véia aqui para dar um oi para vocês, contar como é que foi essa vinda dela e dizer que tá tudo bem. Um beijo para todos vocês, tá? E até logo. Até o próximo vídeo.